Outro ponto interessante na teoria de Schumpeter, tá? Pouco explorado na macroeconomia, tá? Mas muito explorado na microeconomia e agora muito mais na administração. Tá? É a ideia de que, tá, o empresário que um capitalismo precisa, que uma economia capitalista precisa, não é que é apenas aquele empresário eficiente, controlador de custo, um bom organizador, tá? Mas um bom empreendedor. Empreendedor no sentido de colocar inovações, empreendedor no sentido de não se conformar, tá, com uma dada competição que ele está sofrendo e se adiantar na competição. Tá? Não se adaptar simplesmente a uma situação de mercado, tá? Como no caso de concorrência perfeita, tá? Mas criar uma nova situação de mercado, criar uma nova situação, tá, de concorrência restrita, onde a empresa é o líder, a empresa sai na frente, tá? Cria uma situação de monopólio. Então, o que Schumpeter vai considerar que o empreendedor, o que coloca a inovação, cria uma situação de monopólio, mais um monopólio temporário, isso também vai ser importante, tá? E cria uma situação de sair do lucro uniforme e usufruir de um grande período de lucro extraordinário. Ora, para isso tem que ter uma economia nacional, tá? Tem que ter empresários schumpeterianos, tá? Empresários inovadores, empreendedores, tá? Que coloquem a inovação. Corram o risco, aceitem a incerteza de colocar uma inovação com a expectativa de que haverá lucratividade. Depois a gente vai ver que Keynes vai trabalhar muito com essa ideia de expectativa. O que pode dar certo ou pode dar errado. Mas Schumpeter está mais interessado em analisar as expectativas boas que se realizam, isso que ele chama de inovação, tá? E, portanto, precisa de um empresário que coloque essas inovações. Então, é muito importante, o que eu gosto de chamar a atenção dos alunos, tá? no slide 12, tá? É essa diferença entre o empresário marshalliano, tipicamente dos livros de microeconomia, dos capítulos iniciais, que querem ver a concorrência perfeita. Tá? E a diferença com a ideia de empresário empreendedor, inovador, e o que a literatura coloca muito bem como empresário schumpeteriano. Tá? Se um marshalliano, tá, que é igual aos outros, está trabalhando com uma mesma função de produção, de conhecimento geral, tá? Sua competitividade está na economia de escala, tá? Ou seja, a curva em U da curva de custo médio, tá? Descer nessa curva de custo médio vai aumentar a produção e reduzir o custo, tá? Isso é a grande vantagem da indústria, tá? E ao mesmo tempo trabalhar, tá, dentro dessa curva de custo, sobre essa curva de custo. Então o empresário tem que ser o controlador de custos. Tá? Bom, a visão hoje da administração, da organização empresarial
está impregnada dessa visão de Schumpeter. Tá? Apesar de ser pouco estudado fora da economia, é de que o que a organização da produção tem que fazer é a inovação, a criatividade. Tá? Os trabalhadores têm que ser criativos. Tá? A produtividade não está apenas no controle de custos, mas sim em gerar produtos novos que geram uma situação de monopólio temporário. Tá? Porém, é importante também, tá? Como está colocado no slide 13, tá? Que uma economia tem que ter esses empresários inovadores para ser dinâmica. Mas é importante também que uma economia tenha aqueles empresários que, se não são líder, percebe que um concorrente saiu na frente, obteve a liderança, está pegando fatias de mercado, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai imitar a concorrência. Isso também é muito importante. Uma economia nacional, tá? Ter imitadores rápidos, saber imitar. Tá? Daí se tem a proteção legal, os direitos autorais para o inovador. Tá? Mas o imitador ou paga os direitos autorais ou burla ou cria, tá? Novos métodos para seguir aquela inovação. Isso também é muito importante para uma economia, né? Imitar a produção dos líderes. Tá? Portanto, é importante a gente pensar numa economia dinâmica, aquela que tem empresários inovadores, empresários imitadores. Agora, tem também os empresários tradicionais, ou que estão em setores onde que a inovação não é muito dinâmica. Depois isso vai ser importante para a gente entender, tá, como se dá competição nas fases do ciclo econômico.